Graça e paz, meus irmãos. É momento de ouvirmos a palavra do Senhor através da exposição das Sagradas Escrituras. E eu convido então a que abram as suas Bíblias no livro, ou melhor dizendo, na carta aos Romanos, onde nós percorremos e temos percorrido durante todo esse ano. E desta feita nós iremos então para o capítulo de número 13, onde nós vamos proceder a leitura do verso 8 até o verso de número 10. Eu repito para que você possa então encontrar Romanos, capítulo 13, versos de 8 a 10. Assim diz a palavra do Senhor: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Irmãos, todos os anos nós somos obrigados, como cidadãos brasileiros, a fazer ou a terem cumprirem várias leis. Mas ali por volta de março, abril, fazendo às vezes até o mês de maio, nós temos uma obrigação régia, que é fazer a tal da declaração do imposto de renda. Esse nome dá até um certo frio, né? O famoso leão, né? A gente vai ter que ir lá declarar para o governo tudo que a gente ganhou, tudo que a gente não ganhou, o que a gente deve, o que a gente não deve. E no final, se você não fizer, ou se você tiver ganhado um pouquinho a mais, o que vai acontecer? Ele vai imprimir um boleto para que você pague aí até tal data, né? E hoje a coisa está tão boa que você não precisa nem do boleto. Eles fazem o débito direto na sua conta corrente, né? Quem nunca passou por isso, né? Se você não passou por isso, não se preocupe, você passará também. Esse não é um privilégio de alguns, né? Todos nós, ou a grande maioria de nós, muitas vezes tem que fazer isso. Isso mostra, irmãos, que como cidadãos desse tempo, e a gente aprendeu isso com o seminarista Jean, no domingo passado, nós temos leis a cumprirem aqui. Mas talvez você pense assim: pastor, eu estou tranquilo, porque eu não devo o leão, eu não devo a minha casa, eu não devo as Casas Bahia, ou a propaganda, eu não devo nenhum a loja dessas. Mas me permita dizer que você é um devedor nato. Aquele que nasceu devendo. Mas o que você deve aqui não é um valor financeiro. O que você deve aqui não é uma DARF, um boleto ou algo dessa natureza. Mas o apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção sobre algo que nós devemos e nunca iremos conseguir, de certa forma, quitar essa dívida. Ele nos diz que nós devemos uns aos outros, sabe o quê? O amor. E é por isso que nesta noite, olhando para esse texto, eu quero falar sobre esse tema: devedores, devendo em amor. Esse é o tema da nossa mensagem, devendo em amor. Irmãos, o cristão tem uma dívida que eu digo para vocês que ela é permanente. Eu pago ela hoje, mas amanhã eu tenho que pagar de novo. Eu pago ela amanhã, mas na terça-feira eu tenho que pagar de novo. Ou seja, eu estou sempre tendo que pagar esta dívida. Nós devemos uns aos outros o amor. Quando o Paulo diz que no capítulo 12 ele falou: olha, depois de tudo que a gente viu, depois de olhar para os 11 capítulos anteriores, a carta de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vimos que nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor.
E agora, então, alcançados por essa graça, ele nos ensina, a partir do capítulo 12, como eu e você devemos andar. Ele diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo por culto racional. Lembra que nós falamos disso? Ele diz que nós devemos transformar e renovar as nossas mentes. Mas ele também diz que nós devemos pensar com moderação e que nós devemos contribuir na obra do Senhor com os nossos dons e talentos. No capítulo 13 ele fala, e você é um cidadão desse tempo também. Então não se esqueça que você também é alguém que deve ser exemplo no pagamento e na obediência às autoridades. Mas agora nesse momento, falando sobre isso, Paulo volta a falar sobre o amor. Aquilo que nós tínhamos falado lá no final do capítulo 12, ele volta a esse tema por entender a importância de entender, irmãos, de fato o que é o amor. E esse tema se torna mais relevante ainda nos nossos dias, porque nós confundimos muitas vezes a expressão ou o amor como um sentimento, talvez, que é encabeçado em algumas músicas. Mas a palavra de Deus nos diz que o amor é muito mais do que palavras bonitas ditas numa poesia ou numa música, mas que o amor é algo concreto, é algo que eu faço, se resume também em atitudes. Por isso que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que a máxima expressão de amor foi quando Jesus veio a esse mundo e entregou a sua vida por nós. Ele não fez apenas o sermão do monte lá em Mateus 5, mas ele passou por esse tempo. Ele foi hostilizado pelos seus, ele foi chicoteado, ele foi ultrajado, ele foi levado à morte da cruz por amar o seu povo. Por isso, irmãos, a marca do crente verdadeiro é sempre o amor. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é que a natureza do amor é uma dívida que não se extingue. Nós sempre estamos nessa dívida. Nós sempre estamos com esse boleto para quitar. A ninguém, e a palavra de Deus diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. A igreja de Roma, meus irmãos, tinha uns problemas com a sua membresia. A membresia da igreja de Roma, ou seja, aquela igreja era formada por dois grandes grupos, que é claro que em Cristo eles eram um só, mas lembre-se que há aqui as diferenças. Nós tínhamos de um lado os judeus, e nós tínhamos de um lado os gentios, ou na sua grande parte os gregos, que agora estavam congregando juntos. Mas é claro, isso trazia alguns problemas. Essas diferenças levavam problemas para a igreja. A começar para a questão do sábado. E agora? A começar também pensando na comida. A começar pensando nos utensílios. Irmãos, imagine que para aquele momento, você convidar a igreja de Roma para uma feijoada no domingo ou no sábado, seria algo que liberaria uma grande guerra. Afinal de contas, o judeu não poderia comer determinados alimentos. Ou não se lembrava, ou digamos, tinha na lei essa questão. Embora tenha sido revogado essa questão, havia muito desse costume. Então, uma feijoada não seria algo, digamos assim, tão alegre naquele momento e naquele tempo. É por isso que Paulo, então, meus irmãos, nos lembra do grande princípio que deve governar as nossas vidas. E sabe qual é esse princípio? O amor. Na igreja de Roma, havia então essa tensão interna e por isso eles precisavam ouvir sobre as próprias necessidades, a necessidade que eles tinham de amar uns aos outros. Mas sabe, irmãos, se hoje talvez a feijoada do domingo não seja um problema para nós, nós temos outras divergências que muitas vezes nos colocam em diferenças uns dos outros. Nós temos alguns momentos diferentes opiniões sobre determinados assuntos. Nós temos dons diferentes e por ter dons diferentes, muitas vezes nós entramos em conflito um com o outro. Por isso Paulo então nos traz, irmãos, um assunto que é de extrema importância e relevância para o tempo em que nós vivemos. A necessidade que eu tenho de olhar com amor para o irmão que está do meu lado.
Por isso essa dívida aqui, ela é grande. O comentarista William Hendricks diz que esse versículo condena a prática de alguns de tomar emprestado e não pagar. Paulo vai dizer, olha, você não pode dever nada para ninguém. Esse é o primeiro aspecto que Paulo vai colocar para a gente. Cuidado com o que você deve para as pessoas. Eu digo isso, irmãos, porque o crente é aquele que deve ter um bom nome. É muito triste pensar que quando Paulo fala de dívida aqui, nesse primeiro momento, se ele fala que a gente deve o amor, ele diz que o crente não é alguém que deve ser, e me permitam aqui usar essa palavra, né, caloteiro. Crente não deve ser jamais alguém caloteiro. É claro, e eu sei disso, por experiência própria, em alguns momentos a gente precisa contrair algumas dívidas. Eu sei disso. A gente precisa fazer alguns boletos. Alguns vão dizer que isso, inclusive, é a grande motivação para a gente trabalhar todos os dias. A gente precisa disso. E eu entendo essa questão. Mas o que a Bíblia está dizendo não é que você não possa fazer essas dívidas. Mas o que a Bíblia está nos exortando aqui, irmãos, é que nós devemos conservar o bom nome das nossas dívidas. O que está dizendo aqui é que eu e você devemos ter um nome limpo na praça. Crente não pode ter um nome sujo. Aqueles que amam a Deus não podem ter o seu nome no Serasa, SPC e coisas como essa. Porque isso envergonha o Evangelho de Cristo. Você já imaginou isso, irmãos? Há um tempo atrás eu conheci um amigo que trabalhava num banco, numa cidade pequena. E conversando com ele sobre a lista de devedores, ele falava até com uma certa tristeza, que na lista das pessoas que deviam para o banco, estava ali alguns nomes das pessoas que frequentavam a mesma igreja que ele. E como isso é feio, né, meus queridos? Pensar que muitas vezes o nome de Cristo pode ser envergonhado porque nós não tomamos cuidado com a nossa própria vida. Nós sempre dizemos que nós somos o quê? Embaixadores do reino de Deus. E como embaixadores, nós devemos representar os valores dos quais nós fomos comprados. E quando Paulo diz, olha, o crente é aquele que tem um bom nome, a ninguém deveis coisa alguma. E ele vai dizer, a única coisa que eu tenho que dever para as pessoas é o amor. A única coisa que permanentemente eu tenho que dever é o amor. Porque o amor, meus irmãos, é não só o sentimento, a gente falou disso um pouco hoje, na devocional pela manhã, mas é um compromisso contínuo. O amor cristão, meus irmãos, é uma dívida que devemos com todos. E eu preciso enfatizar isso, porque às vezes a gente se limita a pensar que nós devemos amar o nosso grupo. A gente se limita a pensar que talvez o amor a que eu deva é para aquele grupo familiar, o meu grupo próximo, a minha patotinha, digamos assim, as pessoas que estão do meu lado. Mas a Bíblia estende essa ideia e diz que essa dívida de amor, ela é para com todas as pessoas que estão perto de nós. E se pudermos, e agora com a internet, enfim, para aquelas que estão longe. Sabe o que a Bíblia quer dizer? Que a despeito daquela pessoa que pensa diferente de você, que tem uma ideia, uma ideologia diferente da sua, uma religião diferente da sua, um pensamento diferente do seu, tem opções diferentes das suas, você ainda assim deve amá-lo. Isso, meus irmãos, me remete para aquela parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Por que eu digo isso? Porque o samaritano era aquele do qual o judeu jamais cumprimentaria na rua. Aliás, havia um costume de que quando um samaritano passasse, o judeu cuspia no lugar onde ele passou. Para que, dizendo assim, olha, é como se eu não quisesse nem que o pó que uma vez esteve no pé de um samaritano estivesse perto de mim. Então, quando Jesus propõe essa parábola, Jesus está quebrando, irmãos, um grande paradigma. Porque o judeu, ele entendia que o amor devia ser dado, digamos assim, para o próximo. E quem era meu próximo? O judeu, aquele que é como eu, que pensa como eu, que veste como eu, que frequenta a sinagoga ou o templo como eu. Mas Jesus quebra isso dizendo o seguinte, um samaritano foi lá e ajudou. Então, meus irmãos, amar não tem a ver com a religião com que a pessoa
está, ou a igreja com que ela frequenta, mas o amor que a palavra nos diz aqui é um amor, é um dever perpétuo, é um estilo de vida e que nunca se esgota. Um cristão, meus irmãos, permanece no serviço e jamais vai poder dizer assim: hoje eu cumpri a minha tarefa, hoje eu paguei a minha dívida e eu tô quite, eu amei o meu irmão. Porque no dia seguinte, ele tem de novo essa dívida. E no dia seguinte, de novo essa dívida. E jamais ele vai pagá-la por completo. Todas as outras dívidas devem ser pagas. Mas o amor é algo pelo qual nós sempre estaremos devendo. É isso que Paulo vai dizer. Presta atenção no verso. A ninguém deveis coisa alguma. Não é nosso intuito dever para ninguém, prejudicar ninguém. Mas o nosso intuito é, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Essa é a ideia. Amor é a atitude de uns para com os outros. E a palavra de Deus, ela vai tão profundo, ela coloca de forma tão profunda o amor, que ela chega a dizer para nós que nós devemos amor, até sabe para quem? Para os nossos inimigos. Eu quero entender, meus irmãos, que nós aqui não fazemos inimigos. Quero entender aqui que nós não devemos ter, digamos assim, pessoas ou desafetos. Não é essa a ideia. Mas por viver a fé, muitas vezes isso pode acontecer conosco, de isso não ser bem interpretado. E por isso, então, algumas pessoas podem não gostar de nós e de alguma forma se virar como nossos inimigos. Mas sabe o que a palavra de Deus diz sobre essas pessoas? De que ainda assim, nós devemos fazer o quê? Nós devemos amá-las. A Bíblia diz que se teu inimigo bater à sua porta e lhe pedir pão, que você deve dar pão ao seu inimigo. Cristo coloca o amor no mais alto patamar, mostrando para nós, irmãos, que nós estamos sempre em débito quando se trata da questão de amar uns aos outros. Mas se ele falou que o amor é a nossa dívida perpétua, na sequência, aqui a partir do verso 9, ele diz que o cumprimento da lei, o amor resume a lei. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz: pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, Paulo menciona aqui esses mandamentos, ele não é extenso aqui, não menciona todos os mandamentos, mas nós entendemos que a lei do Senhor, os 10 mandamentos, eles são divididos no que nós chamamos de as 2 tábuas. Numa primeira tábua tem mais a ver com o nosso compromisso com Deus, onde não devemos fazer imagem de escultura, devemos adorar a Deus, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o dia da adoração. Mas numa segunda tábua nós temos os outros 6 mandamentos, que de certa forma mostram mais profundamente a nossa relação com o próximo. E Paulo então cita justamente essa segunda tábua, cita justamente a segunda parte da lei, que mostra a relação nossa como irmãos, com o próximo. E ele diz que o amor ao próximo é o cumprimento dessa lei. Jesus já havia afirmado que de todos os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 37. O verdadeiro cumprimento da lei não é apenas seguir regras extremas, mas é viver em amor genuíno, e esse amor reflete o caráter de Deus. Irmãos, o amor, ele é essencialmente, sabe o quê? Obediência. O amor é essencialmente obedecer. E é por isso que eu perguntei para as crianças, como é que vocês demonstram amor pelos seus pais? E elas rapidamente dizem, fazendo o que eles mandam. O amor, meus irmãos, obedece. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes a gente pode obedecer os nossos pais pelo medo. Isso acontece quando a gente é criança. Porque a gente sabe que se a gente não obedecer ao nosso pai, vai acontecer o quê? Nós teremos um castigo. Isso não acontece.
com você ou não acontece na educação dos seus filhos. A gente precisa disso muitas vezes. A gente precisa de determinados freios. Quando os nossos filhos não obedecem, a gente começa a dar alguns castigos para eles. Mas a verdade é que depois nós alcançamos a idade adulta. E de certa forma, nós não temos medo mais do castigo. Não é verdade? Eu não tenho mais medo do castigo do meu pai. Não tenho medo mais do castigo da minha mãe. E a pergunta é, mas por que eu ainda continuo obedecendo a eles? Pelo medo do castigo? Não. Sabe por que eu continuo obedecendo os meus pais? Porque eu os amo. E o amor é que me leva à obediência. É o amor que me leva a querer obedecer mais a Cristo. É o amor que me leva a entender que a lei do Senhor ela é boa para mim. Se eu vou para a lei e vejo que eu sou pecador, eu vou para Cristo que me amou e morreu na cruz, e agora eu volto para a lei, não como se eu quisesse alcançar a salvação através dela, mas eu volto porque ela me santifica. Eu volto porque quando eu amo a Cristo, e eu amo de todo o meu coração, eu quero obedecê-lo mais. E quem ama quer estar mais perto. E quanto mais perto de Cristo, eu entro nessa ideia, né? De eu amo mais ao Senhor, então eu obedeço mais. E se eu obedeço mais ao Senhor, eu amo mais. É um ciclo virtuoso de amor. Por isso, irmãos, a expressão de Agostinho de Hipona é: ama a Deus e faze tudo o que quiseres. Porque aquele que ama a Deus sabe do compromisso que ele tem com o Senhor, mas também sabe do compromisso que ele tem de uns para com os outros. Quando amamos a Deus e ao próximo, nós estamos estritamente, sabe o quê? Cumprindo a lei. A lei, meus irmãos, é amor. E o amor é a essência de todos os mandamentos. Cada um dos mandamentos mencionados por Paulo aqui está relacionado com o quê? Com o amor ao próximo. Quando amamos, não vamos prejudicar as pessoas. Quando eu amo de fato alguém, eu não a prejudico, mas eu quero fazer o quê? Eu quero abençoar a sua vida. O amor, então, meus irmãos, é a prática da fé. Por isso que o amor, quando vivido, ele coloca o ser humano em harmonia em uns para com os outros. Paulo diz que o amor não pratica o mal, pelo contrário, o amor é o cumprimento dessa lei. Irmãos, o amor é benigno, ele não é maligno. O amor é altruísta, ele não é egoísta. O amor, ele se coloca sempre o outro à frente do eu. O amor respeita a vida do outro, por isso ele não mata. O amor respeita a honra e a família do outro, e é por isso que quem ama não adultera. O amor respeita os bens e a propriedade do outro, por isso quem ama não furta. O amor respeita o bom nome do outro, por isso que quem ama não presta falso testemunho. O amor não deseja o que é do outro, antes ele está contente com o que Deus lhe deu. E é por isso que ele ama, ele não cobiça. Nota, irmãos, que para cada não que nós vemos aqui, naqueles mandamentos, e a gente às vezes acha, nossa, que duro ler Êxodo 20, né? Afinal está lá, não adulterarás, não, 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 não. E a gente fica pensando, quanto não é verdade? Mas para cada não daquele, há um sim de graça. Para cada não adulterará, há um sim pelo amor à família. Para cada não matarás, há um sim por ajudar o irmão e a proteger a sua vida. Para cada não dirás falso testemunho, a preservação da verdade como compromisso pelo qual nós devemos viver. Para cada não cobiçar aqui a alegria de ficar feliz em ver o outro, o nosso próximo, também galgando e tendo as suas coisas. Isso, meus irmãos, é a lei de Deus. E isso é o amor. O amor, então, meus irmãos, nos leva a esse compromisso com Deus, do qual nós chamamos de santidade. Cumprir a lei pelo amor não significa, obviamente, que nós vamos ser perfeitos, mas significa que nós queremos estar mais próximo do Senhor. Assim como a criança que ama o seu pai e obedece, nós, como filhos de Deus, queremos obedecer ao nosso Pai. Por isso, irmãos, no segundo e último momento, ele vai dizer
que o amor é não só os mandamentos, mas o amor é sim a essência deles. O amor é, sem dúvida, a essência da prática dos mandamentos. É por isso que nesses versos, Paulo termina então o verso de número 10, dizendo o seguinte: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esse é o cumprimento da lei. Se você me perguntar assim, pastor, como eu posso amar mais a Deus? Eu vou dizer, sendo obediente aos seus mandamentos. E se você me perguntar, mas pastor, como é que eu posso ser obediente aos mandamentos de Deus? Eu vou responder, amando mais a Deus. E esse é o ciclo, meus irmãos. Quanto mais eu amo, mais eu obedeço. Quanto mais eu obedeço, mais eu amo. E um, então, fortalece o outro. Eu queria, então, meus irmãos, concluir a minha mensagem desta noite. Lembrando de uma história bonita, mas, ao mesmo tempo, de uma história difícil. Pelos idos de 1950, 5 missionários americanos, dentre eles um homem chamado Jim Elliot. Vou repetir o nome aqui porque a moto passou na hora, né? Jim Elliot. Eles foram lá para o Equador para levar um evangelho para uma tribo que até aquele momento não havia tido nenhum contato, digamos assim, com ninguém que não fosse da sua tribo. Uma tribo não alcançada, um povo que vivia uma completa reclusão e era conhecido pela sua violência. Depois de alguns meses tentando estabelecer um contato pacífico com a tribo, Jim Elliot e seus companheiros finalmente conseguiram uma grande oportunidade de se encontrar, então, com essa tribo. Mas o que parecia ser bom, no entanto, ao chegarem, eles foram recebidos de forma violenta, foram brutalmente atacados com lanças. E nesse momento, Jim Elliot sofre uma flechada e morre. E a sua morte, então, causou uma grande comoção e se espalhou rapidamente a notícia. Ele foi atacado e morto. Naquele momento, o jovem Jim Elliot tinha 29 anos. Uma vida inteira pela frente. E a sua esposa, Elizabeth Elliot, tinha tudo para, naquele momento, ir embora. E voltar para a América, voltar para sua família, chorar, ficar em luto pelo seu esposo, que havia falecido. E, aliás, irmãos, talvez seria até justo que ela fizesse isso. Mas sabe o que mais me espanta nessa história? É que ela resolveu ficar. Eles ou elas, mais outras 5 mulheres que acompanhavam também, elas resolveram continuar a missão. E depois de algum tempo elas conseguiram um contato com essa tribo. Começaram a evangelizar essa tribo. E sabe o que é mais surpreendente? Muitos daquela tribo alcançaram a graça pela fé em Cristo Jesus e foram salvos. E sabe quem estava dentre aqueles chamados? Sabe quem estava dentre aqueles que foram resgatados por Cristo? O assassino do seu marido. Mas, irmãos, esse amor, que sem dúvida é muito maior do que a gente pode alcançar, perdoou. E aquele que foi o assassino do seu marido se tornou um pastor e foi um dos líderes daquela tribo, que levou muitas outras pessoas a Cristo. Essa história me impacta, talvez não pelo fato de virmos uma cena de violência, mas o que me impacta nessa história é entender que o amor foi vivido aqui de uma forma maiúscula, de que o amor foi colocado aqui de uma forma muito grandiosa, de uma mulher que perde o seu esposo, mas perdoa sem sequer alguém ter pedido perdão. Vai lá, leva o evangelho, e aquele que foi o algoz agora é dela, um irmão em Cristo Jesus. Irmãos, essa história é um exemplo da poderosa dívida de amor que nós temos de uns para com os outros, que transcende até mesmo a dor mais profunda de uma pessoa.
Elizabeth Elliot poderia ter escolhido o caminho do ressentimento, da amargura, mas ela compreendeu o chamado de Cristo para amar o próximo. E isso inclui, inclusive, aqueles que lhe causam sofrimento. Queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, nós somos chamados para ter uma dívida que nunca poderemos pagar completamente: o amor. Este é o chamado de Deus para as nossas vidas. Amar como Ele nos amou. Quando Jesus estava ao caminho da cruz, Ele olha para toda aquela multidão que há poucos instantes havia gritado: crucificam. E olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas talvez você olhe para mim e fale: pastor, eu acho que eu entendi a mensagem. Pastor, eu acho que eu entendi o que o senhor quer dizer, mas eu quero falar para você que eu sou muito fraco para isso. Pois bem, meus irmãos, bem-vindo ao clube. Eu também sou muito fraco para isso. Isso aqui só é possível porque o Espírito Santo opera no nosso coração. Amar dessa forma, nessa intensidade, nessa natureza, só é possível porque um dia nós somos resgatados por Cristo Jesus. O cristão é aquele que deve amor todos os dias e continuamente busca refletir o caráter de Cristo em todas as suas relações. Que Deus nos dê força para que a gente possa cumprir o supremo mandamento: amar uns aos outros. Que Deus nos abençoe.